paz de Jesus e o amor de Maria, com muita alegria estamos iniciando hoje mais um programa Deus Vive. Hoje, em especial, uma palavra que fala muito sobre a nossa igreja, que é Mateus 16. Vamos iniciar primeiramente então com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra de hoje é Mateus 16, do 13 ao 20. Mateus 16, do 13 ao 20. Vamos iniciar a leitura? Profissão de fé e primado de Pedro. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, que quer dizer Sheol em hebraico, ou mansão dos mortos, que nas maioria das Bíblias está como inferno, que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, irmãos, queria iniciar essa palavra de hoje aqui colocando primeiramente que Jesus deu essa autoridade a Pedro. Jesus colocou para Pedro que ele é pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Jesus falou para Pedro. E Jesus dando essa autoridade para Pedro, então ele tinha essa missão, ele teve essa missão de levar todos os ensinamentos de Jesus Cristo adiante. Para quê? Para que não houvesse distorções, para que não houvessem divisões. Então, Pedro foi firmado, mas por que Pedro foi escolhido? Por que Jesus falou para Pedro isso? Para Pedro levar essa tradição, a boa nova, o novo evangelho. Jesus escolheu Pedro porque Pedro, ao perguntar, quem dizem que eu sou? Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que estava em Pedro. Então Jesus, ele sabia que Pedro era fiel, que Pedro carregava o Espírito Santo de Deus, assim como os profetas no passado, no Antigo Testamento. Pedro era fiel, Pedro tinha o coração voltado. E Jesus confiou a Pedro, o primeiro Papa, para que seja levado à tradição. Uma confirmação desse fato a gente encontra em Paulo. Paulo, que chegou a ter contato com Pedro, chegou a andar com Pedro. E então Paulo passou pela escola de Pedro, né? E Paulo ele fala sobre essa tradição ser levada. Vamos ver lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Paulo fala: portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, animem os vossos corações e vos confirme em tudo o que fazeis e dizeis em vista do bem. Então, Paulo fala para guardar as tradições, tudo aquilo que ele ensinou, para guardar, para levar esses ensinamentos. E fala ali, que
que o Espírito Santo, que Deus confirmará tudo o que fazeis de bem. Então o Espírito Santo vai confirmando. Então aqui já é uma confirmação de tudo, o que Jesus pediu para Pedro, para que seja levada a palavra, para que não haja distorções. E hoje eu peço para você, com tudo isso que está acontecendo, um exemplo, o Papa fez uma declaração e a imprensa distorceu tudo. As pessoas no Facebook estão distorcendo tudo o que o Papa falou. É uma perseguição contra a igreja. E aqui fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Os verdadeiros fiéis que vão atrás da notícia verdadeira, os verdadeiros fiéis que seguem a Bíblia, que seguem a tradição, que seguem a história verdadeira da igreja, não caem nessas ciladas. Agora, quanta gente dentro da igreja está caindo nessas ciladas, está falando mal do Papa, está falando mal da igreja, que é o fim. Mas só que eles nem viram a declaração verdadeira, nem leram o que realmente o Papa falou, que a notícia foi distorcida. Então, irmãos, eu peço para vocês, creiam na palavra, creiam na tradição da igreja, creiam no que a igreja ensina. É isso que nos leva à vida eterna. Há 2000 anos a igreja vem ensinando o certo. Há 2000 anos a igreja vem caminhando lado a lado para a salvação. A igreja é santa, apesar de ter pessoas dentro da igreja que não seguem exatamente o que o Evangelho diz. Porque o joio já está no meio do trigo. Mas nós sabemos que a igreja ensina o certo. E nós devemos sempre seguir o que a igreja nos manda. E Jesus nos fala para que nós seguimos Pedro, primeiro Papa. Então, o que os papas forem falando, nós vamos seguindo. Porque essa é a missão que Deus deu a quem serve Ele. Para que nós seguimos Ele e que para que nós possamos receber a coroa da glória, a vida eterna. Tranquilo, irmãos? Conseguiram compreender? Qualquer dúvida, peço que deixem suas perguntas nos comentários. Qualquer dúvida que tiverem. E peço que estejam sempre sugerindo temas para nós que nós possamos estar trabalhando juntos. Os temas aqui junto com vocês. Tirar dúvidas que nós colocaremos no próximo programa. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.